Olá, pessoal. Vamos a mais uma videoaula de matemática. Vamos retornar às ideias de conjuntos. Nós vamos falar um pouco mais sobre a descrição de um conjunto por uma propriedade. Então, vamos lá. Dê os elementos dos seguintes conjuntos. Então, aqui eu tenho um conjunto onde é dado por uma propriedade. Ou seja, temos o conjunto A, x, tal que x é letra da palavra matemática. Então, a propriedade é x ser uma palavra, ser uma letra da palavra matemática. Então, vamos lá descrever esses elementos. Então, aqui nós temos o conjunto A, onde os elementos serão as letras da palavra matemática. Então, vou ter M, A, T, E, I e C. Mas veja que a palavra matemática ela tem duas letras M's, mas não é obrigado você colocar duas letras M's no conjunto. Ou seja, não é obrigado você estar repetindo elemento, basta colocar apenas um elemento. Veja que a letra A ela aparece 3 vezes na palavra matemática, mas nós colocamos apenas uma letra. Assim como a letra T também é repetida 2 vezes, mas nós colocamos apenas uma vez. Então, vai esta observação. Então, num conjunto, não precisamos repetir elementos. Então, vamos lá a outro conjunto B, onde temos x tal que x é natural e x é menor que 5. Então, vamos escrever esses elementos. Então, nós temos aqui o conjunto B. Como x é natural e menor que 5, então nós vamos ter 0, 1, 2, 3 e 4. E veja que o 5 ele não entra no conjunto, porque eu estou pegando apenas os elementos menores que 5. Então, o 5 não vai entrar no conjunto. Então, dado o conjunto, descreva por meio de uma propriedade. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos dar o conjunto com seus elementos e nós vamos descrever a propriedade. Então vamos lá. Aqui eu tenho esse conjunto A, onde eu tenho 0, 2, 4, 6, 8. Bom, olhando aqui essa sequência desses primeiros elementos, nós estamos vendo aqui que estão passando de 2 em 2. Então, nós podemos já desconfiar que aqui seja o conjunto de todos os números pares. Ou ainda, equivalente a isso, é o conjunto de todos os múltiplos de 2. Então, vamos lá ver como é que seria a propriedade desse conjunto. Então, nós podemos dizer que esse conjunto A é x tal que x é inteiro e é par. Então, veja que x é inteiro e é par. Então, aqui nós só temos números pares. E não negativo. Não negativo é ser positivo. E aqui nós só temos números positivos. Então, essa é uma propriedade para esse conjunto. Mas podemos descrever ainda outra propriedade para o mesmo conjunto. Ou seja, o conjunto A, x, tal que x é natural e par. Veja que aqui nós temos somente números naturais e pares. Eu dizer que o número é natural é a mesma coisa de dizer que ele é inteiro e não negativo. São equivalentes essas propriedades. Ou ainda, eu posso dizer que o conjunto A é o conjunto x tal que x é múltiplo de 2, inteiro e positivo. Veja que aqui nós temos múltiplos de 2. Por exemplo, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. Então, aqui nós temos o conjunto dos números múltiplos de 2. E são inteiros e positivos. Ou ainda podemos dizer que esse conjunto A é x, tal que x é natural e múltiplo de 2.
Então, todas essas 4 propriedades são equivalentes entre si para representar este conjunto. Então, vamos lá ver agora o que é conjunto unitário e conjunto vazio. O conjunto unitário, como o próprio nome já sugere, unitário quer dizer que vai ter alguma coisa única. Então, nós podemos dizer que será um elemento único. Então, vamos lá. Chama-se conjunto unitário aquele que possui um único elemento. Então, o conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um elemento. Vamos a alguns exemplos de conjunto unitário. Então, vejamos. Conjunto dos divisores de 1, inteiros e positivos. Quais são os números que dividem o 1? Quando eu digo divisores de 1, eu vou procurar os números que dividem o 1. Por exemplo, eu tenho 4. Quais são os números que dividem o 4? Tenho 2. 4 dividido por 2 é 2. Tenho 1. 4 dividido por 1 é 4. E tenho o próprio 4, já que 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, vou procurar todos os divisores de 1 que são inteiros e, além disso, positivos. Quando descrevermos esse elemento, nós vamos ter que esse conjunto ele é único, ou na verdade, esse conjunto ele é unitário, possui apenas um elemento, já que o único número que divide 1 vai ser ele mesmo, e positivo. Vamos ver outro exemplo. Conjunto de todos os números pares e primos. Quais são todos os números primos? Ora, todos os números primos é a sequência 2, 3, 5 e assim se segue com os demais números. Veja que os números primos são os números que têm apenas 2 divisores, que é o 1. O 1 é divisor de qualquer número, e o próprio número, por exemplo. Quais são os divisores de 3? É o 1 e o 2. O 1 e o 3, melhor dizendo. Então, nós vamos lá. Conjunto de todos os números pares e primos. O único número primo que é par vai ser apenas o 2. Por exemplo, se pegarmos o 4, ele não tem 2 divisores, ele tem 3 divisores. Então, 4 não é primo. Primo é só aquele número que tem apenas 2 divisores. Então, esse conjunto ele vai ser um conjunto unitário, já que somente o 2 é que é primo e par ao mesmo tempo. Outro exemplo. Conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. Qual é o valor que nós atribuímos ao x e multiplicamos com 3 e somamos o 1, vai dar igual a 10? Ora, só pode ser o 3. Se jogarmos aqui o 3 no lugar do x, 3 vezes 3 dá 9, com mais 1, 10. Então, a solução dessa equação é única, só existe um valor. Então, esse conjunto ele vai ser um conjunto unitário, onde a solução é apenas o elemento 3. Vamos lá, outro exemplo. Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Ora, quando formos olhar o mapa do Brasil, somente um estado faz fronteira com o Uruguai, que é o Rio Grande do Sul. Então, esse conjunto ele é unitário, só possui um elemento. E o conjunto vazio? Como o próprio nome já sugere, vazio aqui não tem nada, ou seja, não vai ter nenhum elemento. Então, chama-se conjunto vazio aquele conjunto que não possui elemento. Então, o conjunto vazio não possui elemento. E como é que nós representamos o conjunto vazio? Podemos representar com essa bolinha e um traço cortando ele. Então, essa é uma notação para conjunto vazio. Ou então, você pode representar assim, as chaves, que é o que representa o conjunto, e dentro não vamos colocar nada, dizer que não tem elemento, ele é vazio. Então, tem essas duas maneiras para representar o conjunto vazio. Exemplos. Nós temos o conjunto B, onde x está o quê? X é ímpar
e múltiplo de 2. Ora, os múltiplos de 2 é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai. Os múltiplos de 2 são apenas números pares, já que todo multiplicado por 2 vai resultar em número par. Então, não existe um número ímpar que é múltiplo de 2. Então, esse conjunto ele vai ser um conjunto vazio, ele não possui elemento. Outro exemplo, nós temos o conjunto C, x tal que x é maior que zero e, ao mesmo tempo, x menor que zero. Tem como a gente obter um número que é maior que zero e menor que zero ao mesmo tempo? Por exemplo, o 2. O 2 ele é maior que zero, porém o 2 ele não é menor que zero. Essa segunda opção não acontece. Não tem como a gente obter um número que é maior que zero e ao mesmo tempo menor que zero. Então esse conjunto ele é vazio. Veja que eu coloquei as duas notações. Posso usar essa notação ou a notação com a bolinha cortada. Esse conjunto é vazio. Então, como é que a gente obtém um conjunto vazio? Obtemos um conjunto vazio quando escrevemos um conjunto por meio de uma propriedade P. Daqui a propriedade, por exemplo, é ímpar e múltiplo de 2, é a propriedade. E, logicamente, falsa. Ou seja, quando você tem a propriedade falsa, o conjunto é vazio. Veja que um número é ímpar e múltiplo de 2, isso aqui é falso. Não tem como a gente ter um número ímpar múltiplo de 2. E essa segunda propriedade também é falsa. Ou seja, não tem como obter um número que seja maior que zero e menor que zero ao mesmo tempo. Por exemplo, C maior que zero é C positivo. C menor que zero é C negativo. Não tem como a gente obter um número que é tanto positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, essa propriedade é falsa. Se a propriedade é falsa, então o conjunto é vazio. Bom, vamos a um exemplo. Então, quais dos conjuntos abaixo são vazios? Então, o primeiro conjunto, o conjunto A, x tal que 0 vezes x é igual a zero. Então, vejamos. Bom, a gente sabe lá do ensino fundamental que todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, se colocarmos no lugar do x o 2, então 0 vezes 2 é igual a zero. Se colocarmos o 3, 0 vezes 3 é igual a zero. Então, essa afirmativa 0 vezes x é igual a zero, ela não é falsa, ela é verdadeira. Qualquer número que colocarmos no lugar do x, nós vamos ter com 0 vezes esse número vai ser igual a zero. Então, vamos ao conjunto B. X tal que x é divisor de zero. Vamos pegar, por exemplo, os divisores de 6. Então, está aqui os divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. 1 é divisor de 6, porque, por exemplo, 6 dividido por 1 é igual a 6. 2 é divisor de 6, porque 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, quando eu digo, por exemplo, que 2 é divisor de 6, então estou dizendo que eu posso fazer 6 dividido por 2. Então, se 2 é divisor de 6, então 6 dividido por 2 é possível realizar esta operação. Agora, quando eu digo x é divisor de 0, então estou querendo dizer que dá para fazer 0 dividido por x, que é na mesma lógica do exemplo aqui do 2. Se 2 é divisor por 6, então dá para fazer 6 dividido por 2. Agora, se x é divisor de 0, então dá para fazer 0 dividido por x. Bom, o 0 dividido para qualquer número sempre vai dar 0. Então, qualquer valor que colocarmos aqui no lugar do x, sempre vamos ter um resultado 0. Então, se jogarmos, por exemplo, 8, 0 dividido por 8 é igual a 0. Então, 8 é divisor de 0.
Bom, agora se tivermos um conjunto C, onde temos x tal que x é divisível por zero. Então, tomando por exemplo 15 dividido por 5 é igual a 3, então nós dizemos que 15 é divisível por 5. Bom, se 15 é divisível por 5, então dá para a gente fazer a operação 15 dividido por 5. Então, quando nós vemos aqui essa propriedade x é divisível por zero, então isso quer dizer que x vai ser dividido por zero, de acordo com o exemplo que nós vimos com 15. E x dividido por zero, a gente já sabe que isso daqui não é possível realizar esta operação, ou seja, não existe, que é um signo sim que não existe. Então, x dividido por zero não é possível fazer. Qualquer que seja o valor de x, não tem como dividir por zero. Por exemplo, 2 dividido por zero não é possível fazer, não existe divisão por zero. E se x for o próprio zero, também não dá para realizar a operação zero dividido por zero. Então, esse conjunto ele é vazio, não existe nenhum x, tal que esse x é divisível por zero. Então, até a nossa próxima videoaula.